Mas uma outra fala muito interessante do senhor foi sobre a educação, e o senhor falava exatamente sobre o presidente da Embrapa, sobre alguém que falou em nome da Embrapa, não lembro se é o presidente. É o presidente da Embrapa. Mas a gente vai ver o vídeo, onde a fala do senhor sobre a pessoa, vídeo na tela, daqui a pouco a gente volta para comentar esse assunto. Vídeo na tela, por favor. Eu escutei aqui o senhor Celso Lourenço falando sobre a Embrapa, sobre a produção do Brasil. O senhor só se esqueceu de adicionar uma coisa. Banco de escola foi que fez essa produção nacional chegar onde chegou. Eu fui companheiro e amigo de Alex Polinelli, um dos grandes criadores disso e um dos grandes criadores das bolsas de estudo que proporcionaram esse avanço tecnológico no campo. Muito se discute, o senhor conseguiu colocar nessa sala aqui um mundo de dinheiro, mas nenhum deles sugeriu que isso fosse aplicado na educação dos povos que vivem na Amazônia. E mais, ministro, se é o homem que pode conservar ou destruir a Amazônia, por que não investir nos homens? Por que não educá-los? Tá aí. Essa foi uma das falas mais marcantes desse discurso do senhor. Uma das falas mais marcantes. O senhor se referia ao senhor Celso Luiz Moretti, que é presidente da Embrapa. O senhor criticou a educação na região amazônica e eu queria que o senhor falasse para quem nos assiste o porquê não educá-los. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre como funciona a educação na região amazônica. Olha, lá tem uma coisa engraçada. Não tem um parque preservacionista na Amazônia que não tenha sido feito onde estavam as pessoas. Quer dizer, nós temos milhões e milhões e milhões de hectares que podem ser preservados à vontade, que não incomoda ninguém. No estado do Amazonas mesmo, nós podemos conservar metade do estado do Amazonas, que é muito maior do que a França, que não iria incomodar ninguém. E tem coisas a serem preservadas lá. Porque onde estão os homens que têm minérios, os terrenos não são férteis. Se pode imaginar. Então, os parques são feitos com a intenção assim, de deter o avanço humano. E a impressão que dá, que o mundo, o próprio Brasil e o pessoal enxerga na Amazônia, é como se a gente não tivesse que ficar lá, como se a gente tivesse saído daquele lugar. Então, você não precisa nem educá-los aí, porque eles vão ter que sair daí mesmo. Então, não é que lá não tenha uma educação primária. Tem educação primária, tem. Mas não tem educação de acesso à vida normal e moderna do país. Isso não tem. Não tem educação de nível técnico, não tem educação de níveis maiores e melhores, não tem grandes escolas de enfermagem no interior, não tem escola de técnico de agricultura, não tem nada disso. Lá tudo se limita àquele ensino básico de município, dos professores do município. E a meninada toda vai dando 15, 16 anos, sai tudo da escola, vai tudo para as profissões do pai, vai para a pescaria, porque lá é um lugar que a natureza provém. Se a natureza provém, ajuda. Nós não temos miséria na Amazônia. Dizer que nós temos pobreza, temos, mas não tem miséria. A miséria, por incrível que pareça, onde ela existe, são nos grandes centros das cidades, que a economia moderna que foi para lá, invadiu a Amazônia com a economia, com Zona Franca, que hoje nem é Zona Franca. Hoje a Zona Franca é para chinês vender coisa lá, para facilitar, nem está fabricando grandes coisas a mais. Mas antigamente a população no estado do Amazonas era 68% do interior e o restante da capital. Agora inverteu, 70% estão nessas cidades e o resto está no interior. Então está se povoando o interior. Aí fica como se não tivesse necessidade de acontecer o ensino básico. Então, se você sair daquelas cidades ribeirinhas, aquelas coisas, não tem nada, não tem preocupação com isso. Você vê navio hospital e navio da Marinha passeando pelo rio, muitos deles sequer têm remédio para doença tropical. Quer dizer, é um descaso com a certa população. E esse aqui é um dos problemas. Quer dizer, vale a pena você explicar como é que funcionam as coisas. E nós temos que lembrar o seguinte, nós trabalhamos aqui e lá com a cultura que tivermos. Aqui nós vamos produzir, trabalhar com a cultura que nós temos aqui nessa cidade mais moderna, e lá eles vão trabalhar e ter com a cultura que eles têm lá. Eu tenho inúmeros amigos que estão muito bem, são fazendeiros, têm riquezas, têm aviões, têm tudo, não tem conta em banco que não sabe assinar.
São muitos, quer dizer, essa oportunidade igualitária tem. Agora, você quer ver uma covardia da lei brasileira? Não adianta você ser um funcionário eficiente em órgão nenhum no Brasil, que você vai ganhar abaixo de quem tem diploma. É uma coisa assim, incrível. Que seleção é essa esquisita que a lei brasileira faz, que quem tem diploma ganha tanto, quem não tem ganha menos. Mas se o empregado que não tem diploma for melhor do que o que é diplomado? Quer dizer, só o fato da existência do diploma já está esse poder de remuneração maior para ele do que o outro, que muitas vezes trabalha muito mais do que ele. Quer dizer, essas coisas notáveis e essas desigualdades que produzem no Brasil certos políticos que começam a fazer discurso popular por aí, ganhando os votos de quem sofre na pele isso. Só que eles não explicam bem que as coisas são assim. Eles têm que manter isso dessa maneira para poder conservar a sua liderança, conservar seu curral de votos, essas coisas todas. Mas esse problema da educação é por causa disso. Lá nós não temos. A escola lá é um sofrimento, é um calor infernal, não chegou ainda a boa tecnologia, o diálogo entre formados e não formados é muito parco. Na Amazônia nós tínhamos, né, porque agora deve ter mais, mas tínhamos 30 técnicos de geologia mineral na Amazônia e tinha 2.000 na URCA, no Rio de Janeiro. Quer dizer, são coisas assim. Como acontece no Nordeste, só mudando um pouquinho, saindo. A vocação do Nordeste nunca foi só para plantar. O Nordeste é um paraíso de minérios e mineração. Só que levaram a vocação do povo a plantar cana. Seu Zé Altino,